Estamos de volta com o artista plástico paraibano Flávio Tavares. Flávio, então agora vamos falar sobre o painel Reinado do Sol. Esse painel está em exposição permanente no Estação Ciência, Cultura e Arte, no hall de entrada do auditório. E vocês vão ver durante a matéria muitas imagens, mas já fica o convite, não é, Flávio, para vocês conferir de pertinho, porque esse painel é um espetáculo. Fala pra gente. O painel realmente foi um ponto que eu acho assim, não só pelo tamanho, uma expansão, vamos dizer, de dimensão enorme para você traduzir aquele mundo, aquele ornamento, aquela carnavalização que eu gosto de fazer em nome dos trópicos, em nome de uma cultura tropical barroca. Então o painel, eu me soltei, como diz na expressão criativa, e dei também um sentido muito fantasioso para não se pensar que aquele painel faz parte de uma história linear, uma história do Varadouro, história da cidade, mas as alegorias ligadas à cidade, desde os mais fantásticas figuras populares como Manuel Caixa d'Água, Maria Isabel, que chamava Vassoura, passando por Gonzaga Rodrigues, Augusto dos Anjos. São referências simbólicas, né? São referências que eu peguei. O Augusto dos Anjos era um poeta da alma, né? De uma alma atormentada. E o Varadouro sempre foi um mistério, porque era um mundo, na minha época, era um mundo adulto, era um mundo dos cabarés, era um mundo da boemia, era um mundo que criança não podia passar ali, porque era uma coisa assim, ou era comércio, dinheiro, ou era boemia. Então aquela área é a área da formação de toda a cidade, não é de João Pessoa, né? Onde existe dinheiro, onde existe o famoso progresso, a cidade crescendo, que cresceu através do Rio Senhoá para cá. E a parte que eu chamo mais o paraíso, que é o lado do Cabo Branco, onde começou a presença dos índios, recebendo portugueses de forma muito assustadora, né? Chegando esse pessoal de Portugal, cheio de pena, de lata, de tiro, de coisa assim. Aquilo ali eu represento esse mundo. Não estou contestando, porque é uma coisa que não pode contestar o que já se passou. Mas eu fiz uma nau catarineta, representando uma galera, um navio da época. Na folclorização da gente, a nau catarineta ainda é um campo saudoso para saudar as pessoas que vinham de Portugal e, ao mesmo tempo, um conflito também com as culturas locais. E essa nau está nela representando o princípio da escravidão, o princípio numa mesa, como fosse um banquete na frente, um banquete que eu me lembrei muito do banquete de Oswaldo de Andrade, a antropofagia cultural, aonde tudo se mistura aqui no Brasil, né? Que a gente tem uma juventude enorme em termos de cultura, porque 500, 400 anos não representa muita coisa em termos de cultura. Essa cultura em formação, dialeticamente ainda assimilando o que é que o mundo está jogando, um banquete representa muito bem, porque está todas as raças, os costumes, as figuras circenses, tem muita gente representando a cultura francesa, né? O domínio francês, espanhol, os beneditinos. E o mundo também da paisagem, ele é uma alusão ao mundo dos pintores na época que vieram para o Império, com Dom Pedro I, para fazer a topografia e os costumes, como no caso do Franz Post. Então tem uma paisagem ali que lembra muito a visão deles de Cabedelo para a cidade. E botei também um pouco das igrejas barrocas e as divindades, não é, tanto católica como as lutas desse sincretismo afro-brasileiro e também indígena. O quadro é até um quadro bom para a gente criar história, não sabe? Porque cada vez que eu vou lá na Estação Ciência, eu me entusiasmo pela quantidade de imagens e como foi que eu consegui organizar aquilo tudo, né? Era isso que eu ia perguntar agora. Como você conseguiu organizar tudo isso num painel imenso, 9 metros por 3? Deu bastante trabalho, hein? Deu muito trabalho físico, porque eu estou fisicamente meio pesado, os andaimes em cima. Os meninos ficavam aqui embaixo no maior suspense, ele vai cair, porque o andaime ficava balançando para cima. Aí eu aproveitei, eu digo, não, isso é bom para pintar nuvens. Aí saía pintando as nuvens, aproveitando o balanço do andaime. Em quanto tempo ele ficou pronto? Eu acho que 3 meses.
para se ajustar mais ou menos os desenhos, né? Porque também uma obra dessa você não pode fazer ela assim de improviso, você tem que ter uma dinâmica, seccionar pedaços, estudar. E o tamanho das figuras também, como ali o espaço é pequeno em relação ao campo visual, o tamanho eu escolhi, fiz a opção de fazer o quadro por ilhas. E o tamanho para a pessoa ver mais de perto. E pensando também nas crianças. A criança gosta muito de ver figuras pequenas, de investigar o campo pictórico, quase como que ele quisesse entrar no quadro. Aí é engraçado porque eu levei um dos meninos pequenos aqui da família, ele olhou o quadro, e quando chegou no lado esquerdo do quadro, Eduardo, meu filho, pediu, bota um macaco, pai, como é que tem uma árvore dessa e não tem um macaco? Aí eu botei um saguim. Eu digo, não vou cair na conversa de Eduardo, de botar até Cacau, o cachorro, entrou no meio. Aí botei saguim, aí o pirralhinho olhando o quadro, eu digo, foi o que você mais gostou desse quadro? Ele disse, daquele macaquinho. Então, você vê como a visão de cada um tem a sua interpretação natural, né? É um painel muito rico, né? Sem dúvida, todos os paraibanos se identificam de uma forma gigantesca quando chega na frente do painel, porque ele descreve toda a nossa identidade cultural. E você, como artista, também deve se orgulhar, porque diariamente turistas nacionais e internacionais estão contemplando a sua obra. Não, aquilo é uma janela aberta para a cultura da gente, né? E para mim foi um prêmio, né? A gente não pode dizer que não. Porque a quantidade de gente e a própria discussão da expansão do painel como uma necessidade pública está dando frutos, né? Você vê que tem monumentos da cidade, aquele pedaço de Tambaú, ali onde tem o mercado de peixe, ficou muito bonito, com obras de arte do Eric, né? Tem muita coisa, os prédios hoje têm uma política de ter obras de arte. Então, um painel desse ele não se isola nele, ele é parte de um futuro. Então isso é muito agradável, porque o público tem dado um apoio que eu fico assim admirado de encontrar pessoas. Olha, você foi que fez aquele painel, meus parabéns. Coisa que eu nunca tinha recebido. Assim, como a gente sempre se conhece em cidade pequena, os amigos falam, mas assim, estranho vir falar é muito estranho. E eu fico muito contente com a recepção de todos, né, dentro do que eu pensei em fazer e deu certo. Flávio, onde mais o nosso público pode contemplar as suas obras? Olha, tem umas permanentes obras na Assembleia, tem em 70, 72, eu fiz um painel sobre a fundação da cidade. Em Campina Grande tem um fórum, se eu não me engano é Raimundo Asfora, e o Hotel Garden, o hotel tem um painel grande que é um precursor desse outro, e tem também aqui na cidade vários, o TRT, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça tem várias obras, e a Galeria Gamela tem também, no Centro Zarinha de Cultura tem obras, e nas casas das pessoas, né? Tem muita gente que tem muita coisa, coleciona. Flávio, conta pra gente um pouco dessa tela que você está trabalhando. Essa tela foi uma aventura das mais fantásticas assim, em termos de temática, que eu não esperava nunca pintar a primeira missa no Brasil. Mas eu já saindo, como a gente conversou, do quadro da Estação Ciência, com aquela profusão de portugueses, espanhóis, beneditinos, me facilitou um pouco o entendimento, porque eu não queria fazer uma missa como aquela que a gente vê nos livros de história de Vitor Meirelles. Eu procurei fazer mais um impacto de culturas dentro do que se chama espiritualidade, da igreja celebrando uma missa dentro de uma oca, aonde estariam dentro da casa dos índios, né? E aonde tem a ventilação em cima da oca, que seria a abertura para o céu, eu uso a visão dos índios olhando para essa missa, para o ritual, né? Para esse ato litúrgico, sem criticar, apenas como que fosse um susto de culturas, um susto da espiritualidade e de forma bastante diferente, porque uma cultura dessa, vindo de um mundo estranho para outro mundo estranho, não era fácil. E é uma homenagem que eu faço também a esse mundo perdido. Quando eu boto a forma oval em cima,
é como que fosse a forma de um renascimento. O ovo na simbologia da pintura é sempre um princípio germinal, como a célula, né? Então essa interligação da cruz que eu ainda estou pintando com o mundo católico português faz esse elo que hoje a gente está dentro desse mundo onde a multiplicidade de religiões termina sendo uma coisa bastante bonita, ecumênica. Você vê que muitas religiões hoje se juntam em nome da paz, em nome de... Então a minha filosofia de vida é essa, que tenha espiritualidade, agora que não tenha um propósito radical, né? Porque só dá em grandes confusões. Flávio, e quais são os seus outros projetos? Não, esse ano a gente está numa luta, eu, Juca Pontes, formatando um livro que foi aprovado pela Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura. Esse livro está na fase final, onde será lançado em abril para maio, com lançamento junto com exposições em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, não é? João Pessoa, evidentemente, e Natal. Então, os quadros, eu tenho uma parte já guardada de desenhos em bico de pena. Os quadros vão ser quadros que fazem parte ou de algumas coleções ou do meu acervo mesmo. Então, para mostrar um pouco de cada ano, um trabalho vai ser uma espécie de uma retrospectiva. Agora, em João Pessoa, eu acredito que o lançamento será entre maio e junho. Esse é o projeto desse ano. Então, estão todos convidados também a conhecer o projeto do livro do Flávio Tavares. Flávio, quero agradecer, muito obrigada por participar do Casamastro. Foi um grande prazer conhecer toda a sensibilidade e a magia do seu trabalho. O Casamastro deseja muito sucesso. Eu tenho que agradecer, Juliana, e agradecer toda a equipe de Casamaster, né? E acompanho de forma constante seus programas, já vi muitos artistas bons. E para mim é uma honra estar nesse time com você. A hora que você precisar, eu estarei assim à disposição. Obrigada, o Casamastro também está à disposição assim que você precisar. Obrigada.